Olá, estamos aqui no AgroTI, podcast falando um pouquinho sobre agricultura e tecnologia. Hoje com alunos James e Aldinei, para falar um pouquinho sobre benefícios agroflorestais na agricultura familiar. Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, eu me chamo James, sou estudante do Instituto Federal, aqui no IFTO de Pedro Afonso, acadêmico de Engenharia Agronômica. Eu me chamo Aldinei Neves, sou acadêmico também aqui do campus Pedro Afonso, Estou cursando agora o 8º período. Que bom. Antes da gente entrar mais a fundo no tema, eu acho que é bom a gente explicar o que é o sistema agroflorestais. Bom, sistema agroflorestais, ele já, como o nome diz, é um sistema que traz um conceito ali de alguma coisa com agro e outro com cultura, ou seja, floresta, vamos se dizer assim. Onde nesse sistema você tem vários arranjos ali de desenhos que você pode implementar nesses sistemas agroflorestais, como tipo uma cultura ali de círculo curto, uma cultura ali de círculo mais médio e outra de cultura ali com círculo mais longo, que pode ser algum tipo de árvores ali induzidos num local só, ou seja, um consórcio ali de todos esses sistemas num local só, diferente ali de um cultivo ali que a gente usa a grande escala, uma única planta. Ou seja, a gente pode usar nesse cultivo hortaliças ali de curto de um pequeno. Exato. Aí você vem com outra cultura de um círculo mais médio ali e o último ali fazendo uma cultura de círculo mais longo, ou seja, você pode introduzir uma rúcula, um couve, depois um pé de mandioca e depois um eucalipto e fazendo ali todo o seu manejo como a poda, para não interferir ali a sombra naquelas plantas. E com essas podas que você pode fazer, ali você induz ali a adubação verde, ou seja, é um cultivo também que não necessita de você estar fazendo aquela adubação, aquela coisa toda igual é na prática ali de um cultivo ali a grande escala que existe só uma planta ali. Como a Aldinei falou aí sobre a questão até de adubação, às vezes não é necessário, mas acaba que toda cultura tem as suas necessidades, Sim. E aí e como o sistema de agroflorestal, seus benefícios, você pode reduzir na questão da adubação mineral. E aí a planta, a ciclagem de nutrientes ali, ela vai trazendo com que ela vai absorvendo aqueles nutrientes ali através da ciclagem, E assim, o material que é adquirido ali, que são as folhas, as galhas ali, ela vai se decompondo e aí conforme isso vai se decompondo, as plantas, ela vai voltando para o solo e vai ter é isso que vai se tornando a ciclagem de nutrientes. E também, complementando a frase do James aqui, você tem uma época de colheita, sim, você colhe uma cultura hoje e amanhã você já passa a colher outra e sempre ali você tem aquela rotação ali de cultura diferentes, Igual o sistema já traz um consórcio, você consegue ali cultivar várias plantas, então você vai ter várias colheitas de diferentes tipos também. Legal. Qual é o principal objetivo do sistema agroflorestais? Lá nos antepassados, a agricultura era chamada como agricultura nômade até. Por que agricultura nômade? A agricultura nômade, os nômades vinham, cultivava ali naquele local e logo após dele cultivar naquele local, extrair todo o que o solo podia lhe proporcionar, ele já saía dali, porque a produção já não era mais igual na implementação daquele sistema, da implantação da cultura, igual vinha produzindo mais. Ou seja, havia uma degradação daquele ambiente, daquele solo. Então, quando eles viam que não estava mais produzindo, aí já se locomovia para outro local. E o sistema agroflorestal hoje, o que ele visa? O sistema agroflorestal, ele visa a conservação, do solo, do ambiente, e com base nisso, a gente consegue ter uma melhoria no sistema, questão de produção, e como o nosso trabalho ele é voltado mais à agricultura familiar, a gente vê muitas vezes a dificuldade que a agricultura familiar tem
muitas vezes ter apenas um tipo de cultura. E aí muitas vezes aquela cultura ela pode ser um espaço muito grande para retorno. E no sistema agroflorestal, sistema de SAFs, você consegue implementar, ter várias culturas no mesmo local e ainda ter uma colheita em sistema de escala ali e você conseguir todos esses benefícios aí. E assim também complementando aqui, você pode ter uma conservação ali da flora, da fauna, você também pode ter a preservação do ambiente em si, como também a erosão, né, do solo, como você vai ter um solo ali sempre coberto ali com vários tipos de planta, diferentemente de um tipo de cultura a grande escala, que você tem uma única planta, o solo fica descoberto, né, nos sistemas agroflorestais, você tem toda essa planta ali em si no solo, e aí você consegue também proteger o solo e mantendo também toda a flora do solo, a fauna, tudo. Como são os benefícios econômicos para os produtores? Principalmente como o trabalho de vocês está focado para a agricultura familiar, eu imagino que vocês tenham pensado mais nesse público, né? Sim, esse cultivo ele traz como benefício ali para o produtor, que é da agricultura familiar, ou seja, pode ser um produtor ali mais assim de pequeno porte, né? A venda ali na feira de diferentes tipos de hortaliças ou de outras plantas em si, como ele pode também produzir um milho, uma mandioca, e ele pode levar para a feira inúmeros tipos de, vamos se dizer assim, culturas, alimentos, né? Isso. Então, igual o Aldinho estava falando aí, os benefícios aí, eles são vários, né? A gente pode citar uns que o agricultor familiar, ele tem, hoje, a tecnologia tem chegado para ajudar bastante. E esse sistema de SAFs aí, ele tem ajudado para que o produtor ele venha a ter a produção melhor, que ele venha a ter um acompanhamento. Apesar de que hoje o pequeno produtor ele tem uma dificuldade em conseguir o crédito, ele tem uma dificuldade em ter um representante lá para correr atrás desses benefícios, mas mesmo assim, quando eles têm um apoio técnico e tem a tecnologia para eles buscar hoje, isso se tornou mais fácil. Eles conseguem tecnificar aquela área. Eu falo assim, mas tecnificar como? Não só ele vai tecnificar mudando o sistema, melhorando o sistema dele de produção, que é onde ele vai dependendo da cultura, ele vai adensar mais o sistema, dependendo da cultura que ele for implantar, ele pode adensar o sistema, ou então ele pode colocar um espaçamento maior para que ele possa estar implantando essa cultura ali. Um exemplo disso, o trabalho ele focou bastante na produção do cacau. O cacau hoje ele é mais produzido na região da Amazônia, né? E aí o cacau ele é bem importante hoje na agricultura familiar, porque a gente vê nós vemos, né, que o cacau ele tem um potencial muito grande de crescimento. Apesar de que a nossa região hoje, que é uma região tropical, e a nossa região também tocantinense, que é uma região muito quente, ele não vai se adaptar muito bem. Mas na região amazônica mesmo, ele consegue se adaptar, porque é uma região de clima mais ameno. Então ali consegue se ter um sistema mais bem aplicado e que consegue melhorar e ter uma produção melhor. E o que seria, assim, qual seria a diferença entre um sistema convencional e um sistema agroflorestal? Bom, nos sistemas agroflorestais que a gente fala, né, como o nome já se diz, várias plantas ali, um consórcio ali, numa área ali. O sistema convencional, hoje em dia, ele trata mais de como uma planta, só uma planta numa determinada área. Exemplo, soja, você tem uma grande escala ali só de soja, milho, igualmente. Aí nos sistemas agroflorestais é meio que assim, essa divisão de você tem uma planta aqui de milho, você tem outra de mandioca, você pode ter uma frutífera, um citros, várias assim, é o consórcio num local só, entendeu? De certa forma isso até facilita um pouco a questão da irrigação, do manuseio. Exatamente. Com certeza, tem uma diversificação de culturas, né? Que hoje o pequeno produtor ele não consegue praticamente, vamos dizer, produzir a soja em grande escala. Mas o alimento essencial, que sempre é o pequeno produtor que vai estar ali buscando produzir o tomate, o arroz, o feijão. Então, o pequeno produtor ele vai estar sempre ali.
vai estar sempre atuando. Enquanto o grande produtor está atuando mais para buscando mercado nacional, até mesmo internacional, o pequeno produtor ele vai estar visando mais a questão aí de buscar atender ali a comunidade ali. Pode se expandir? Pode, mas tem um pouco de dificuldade, mas o que o pequeno produtor, ele produz, o consumidor daquele alimento que ele produz está todo ali naquele local. Então, muitas vezes, não precisa sair para longa distância, não precisa ter um gasto, muitas vezes, de exportação, não seja nacional. O consumidor do alimento dele está todo ali. E o que a gente também alimenta hoje, quem produz, são os pessoal da agricultura familiar, né? Esse pessoal grande aí, vai tudo para fora. Então, é uma prática assim, sustentável, que preserva o meio ambiente e que deveria, sim, ser mais, vamos dizer, mais vista, né, amplamente, porque, além de preservar o meio ambiente em si, está produzindo alimento para o consumo próprio da gente, né? Inclusive, sobre a questão do sistema agroflorestais, dos benefícios até é a questão dos gases, né? Porque a gente sabe hoje que a gente tem muita poluição, muita emissão de gases poluentes, gás carbônico, ou seja, a planta, quando você tem uma maior quantidade de planta, você tem a maior quantidade desse sistema, essa planta ela consegue pegar esses gases e pegar ele, tira ele da atmosfera, entendeu? Ou seja, tipo assim, vai diminuir a emissão de gases na atmosfera e assim tem alguns países até que pagam nessa questão aí da crédito de carbono. Crédito de carbono. Até com essa sua questão me gerou aqui uma dúvida, ou não é nem dúvida, mas hoje, nos trabalhos que vocês leram, teve algum falando sobre crédito de carbono para quem trabalha com o sistema agroflorestal? Bom, esse trabalho aí que nós pesquisou, em si, falando assim, diretamente, eu, na minha pesquisa, não encontrei. Mas, assim, hoje é um tema que vem ganhando força aí, né? Que você tendo uma boa quantidade de árvore e de plantas florestais, você pode até vender, né? E ficar bem de condição. Justamente isso que eu ia falar. Talvez é um nicho de pesquisa ou até mesmo de trabalhos futuros para vocês. Pensar em como, além de propor um sistema agroflorestal para a agricultura familiar, pensar em como rentabilizar para quem vai trabalhar com árvores de maior porte dentro desse consórcio e fazer essa captura de crédito, porque hoje em dia estão se pagando muito crédito de carbono, né? Exatamente. Então, sim. E também eu estava vendo nas pesquisas que a gente fez na literatura o seguinte, que com essa produção de sistemas agroflorestais, o produtor em si, ele não vai estar perdendo, porque ele vai estar fazendo uma aposentadoria futura para ele com essas plantas que você plantou ali de grande porte, ou seja, depois você pode vender ela e gerar uma boa rentabilidade para você futuramente, né? E então nunca um ponto importante aí nessa fala aí do gás carbônico aí é a questão às vezes a gente tem aquele hábito de desmatar para produzir, sempre causar desmatamento para produzir, para ganhar rentabilidade, dinheiro. Nós trabalhamos, nós queremos alimentar o mundo. A agricultura convencional quer alimentar o mundo. Aí ela vem desmatando e vai produzindo, vai desmatando. Então, mais áreas vai buscando dinheiro. Enquanto que na agricultura florestal, no sistema dos SAFs, ele consegue ter a conservação do meio ambiente, ele consegue produzir, tendo uma diversificação de culturas e ainda adquirir renda conservando o meio ambiente. Então é um ponto assim que é bem importante e é bom para o mundo. Vou dizer, nem para nós, né? Para o mundo todo. Porque nós sabemos a dificuldade que nós vemos enfrentando devido às queimadas. Então, o sistema agroflorestal ele chegou para melhorar tanto questão de produção quanto questão da emissão dos gases carbônicos, que ele consegue pegar essas moléculas e reter elas, absorver elas. Então, e a gente vai ter a gente consegue ter uma manutenção do sistema, a gente consegue ter a manutenção do sistema e assim conservar ali e produzir. Você consegue produzir, ainda você consegue conservar o sistema. O meio ambiente, né? Exatamente.
E qual considerações finais sobre o trabalho de vocês? Bom, consideração finais que eu tenho aqui para dizer, sim, que você implantando SAFs, você não terá perdendo em nada, né? Porque você pode estar garantindo o seu futuro ali na frente, como uma possível aposentadoria ali, com essas vendas dessas árvores. E, consequentemente, ali nas feiras ali da sua cidade, você está levando essas culturas para você vender ali, ou seja, você vai ter diversos tipos de alimentos ali, levando para a venda na feira ou na cidade e alimentando a pessoa de uma forma mais sustentável, diminuindo o uso de inseticida, herbicida e tudo. Então você só tende a ganhar com os sistemas agroflorestais, né? E só para complementar o que o Claudinei falou, o sistema agroflorestal aí, ele não está visando só a questão da você plantar ali, você produzir ali, mas você também consegue fazer mudas, você consegue estar conscientizando a população. Você tem algumas ONGs, algumas empresas também que faz a questão de reflorestamento e consegue estar comprando muda, você consegue estar vendendo. E outro ponto nessas considerações finais e ainda para finalizar é a questão da escolha do tipo de cultura que você quer trabalhar. Então, se você quer produzir, depende de qual cultura você quer, em qual escala você quer produzir, em quanto tempo você quer colher, então é bem importante você escolher o tipo de cultura, o sistema que você vai implantar ali, para não ter, você conseguir montar uma escala para que você consiga estar produzindo, você consiga estar colhendo em tempo hábil para que possa suprir as necessidades, o sistema possa se pagar, para não ter muito gasto. Bom, foi bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela conversa. Aguardo vocês para uma próxima, tá? Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos.